Vamos abrir nossas Bíblias em João 14. E eu queria já pedir para o slide já ficar no ponto, colocar a primeira imagem, que tem o título do nosso sermão. E eu fiz aí quase que um versinho, né? Cristo sustenta quem nele confia. Esse é o tema, é o título do nosso sermão. E às vezes a gente vê essa frase de forma despercebida e a gente fica assim, eu estou cansado de saber que Cristo sustenta, né? É só confiar nele. Só que quando vem a tempestade, só que quando vem o desafio, a gente, por mais que esteja cansado de saber, a gente tem dificuldade de como confiar nele e em que circunstância, de que forma eu tenho que confiar nele, quem é ele, né? Ou seja, do que ele é capaz para que ele me dê toda essa segurança e para que eu possa entender que ele me sustente. Então o texto de João 14, do verso 1 até o verso 14, é uma palavra de consolo. Vamos ler então? Eu leio, os irmãos acompanham. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Esta é a palavra de salvação para nós nesta manhã. Glórias a ti, Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, estamos diante da tua palavra, do teu santo livro aberto, e que agora teu Espírito Santo possa atuar em nossos corações e mentes, e possa iluminar-nos em direção a toda a verdade que é Jesus Cristo, a verdade que vem do Senhor. E agora te pedimos, Senhor, que afasta de nós toda distração, toda tentativa de repelir a palavra, de contrapor, e que eu, como servo aqui, Senhor, seja usado pelo Senhor, não para falar nada do homem, nada de mim, mas que eu esteja apenas sendo um escravo teu, para transmitir tão somente a tua palavra. Senhor, repreenda o inimigo de nossas almas, repreenda, Senhor, a nossa carnalidade, a nossa vaidade, e que estejamos devidamente aqui, cativos à tua presença, cativos à tua vontade, e totalmente atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Que seja uma manhã de encontro transformador com o Senhor, que o Senhor possa nos aperfeiçoar, nos corrigir, nos moldar, nos ajustar em direção ao teu bom propósito. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Queridos, pode passar o slide, por favor, para colocar já a introdução. A gente fez algumas introduções já na semana passada, e o Evangelho de João, ele é um evangelho que tem um objetivo claro, já desde o início, de deixar as pessoas provocar as pessoas tomarem uma decisão. Até porque o evangelho, de maneira geral, os evangelhos, eles já são assim: ou você crê ou você não crê. Mas o Evangelho de João, ele dá um despertamento um pouco mais direto quanto a essa decisão de crer ou não crer. Não, como eu disse na semana passada, não tem como você ficar neutro diante do que é exposto acerca de Deus, acerca de Jesus, no Evangelho de João.
E o Evangelho de João, então, ele foi escrito, eu já falei semana passada, reforço aqui como a título de revisão, né? Ele foi escrito por João, por volta mais ou menos do ano 50 a 90, e ele tem um propósito, que é descrito no capítulo 20, verso 30 e 31, que está na tela. Acompanhe comigo esse capítulo 20, 30 a 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então esse é o objetivo de João expresso. Registrou muitas ações e milagres de Jesus, e outros não foram registrados, e os que ficaram registrados é para que quem lendo o texto, lendo o Evangelho, possa então ter vida no nome dele, crer nele. Esse é o propósito de João. Pode passar, por favor. E temos aí uma divisão que a gente está fazendo didaticamente nesse estudo de João, que termina hoje por força da conferência que haverá na semana que vem, com uma temática nova e complementar a essa temática que estamos trabalhando. Bem, o livro de João, o Evangelho de João, ele pode ser dividido em 6 partes. Das 6 partes, nós estamos abordando 5. O epílogo vai ficar para um culto de quarta-feira. Faço aqui uma sugestão, a gente encontrar uma data para trazer um sermão dentro do epílogo. Talvez o pastor Lucas, não sei, te conversa e acerta isso. Mas então já tratamos do prólogo, que é o capítulo 1, aquela parte do verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Pastor Carlos Elias, então, ele trouxe para a gente, e tratamos de um sermão acerca também da apresentação do Filho de Deus diante das pessoas, o batismo de Jesus e tudo mais, aquele momento em que Jesus é descrito por João como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O seminarista César trouxe uma porção dessa parte da apresentação do Filho de Deus. Tivemos a oportunidade na semana passada de trazer uma porção também acerca do ministério público do Filho de Deus, né? O pastor Carlos pela manhã trouxe uma mensagem para o Dia dos Pais, dentro desse contexto do capítulo 2 ao 12, ou seja, o ministério público de Jesus ali falando alguma coisa acerca do Pai, e o pastor Carlos então trouxe essa aplicação, né, levando em consideração o Dia dos Pais. E eu à noite pude compartilhar com os irmãos um momento de embate com os religiosos ali, e Jesus com esses religiosos em João 8, ali ele mostrando, deixando claro, afirmando com todas as letras que ele é o eu sou. E o povo não creu e quis apedrejá-lo, e ele não era o tempo, ele se ocultou. E ele não se ocultou porque fugiu, saiu correndo. Ele se ocultou como quem desaparece, porque não era a hora de se entregar. E aí então tivemos esse momento do ministério perante o público. Extraímos um texto dentro desses capítulos, do capítulo 2 ao 12. Hoje vamos falar do ministério particular do Filho de Deus, o momento em que ele está mais restrito com os discípulos, e que vai do capítulo 13 ao 17, e lemos aqui agora o capítulo 14, né? E teremos também à noite, concluindo aí o que se pode fazer do Evangelho de João nesse mês, a paixão do Filho de Deus, com o pastor Carlos Elias. E eu queria que o irmão ficasse atento com relação ao boletim. A primeira capa é a capa do boletim, a primeira página, ela contém o sermão de hoje, da manhã, em que estamos falando do ministério particular do Filho de Deus, nessa passagem do capítulo 14, e é uma conversa que Jesus tem com os discípulos, que vai até o capítulo 17, né? Na verdade começa no 13 e vai até o 17, e esse tema então, que Cristo sustenta quem confia nele, quem nele confia, nós estamos trabalhando hoje. E aí a pergunta que a gente pode ter é essa, né? Ele sustenta pessoas que estão bem e pessoas que estão mal, e há momentos que estamos bem e há momentos que estamos mal. E o contexto desse texto que lemos agora, do capítulo 14, é o contexto da celebração da Páscoa judaica. Ele está com um encontro particular com os seus discípulos. Pode passar o próximo slide, né, que já vamos avançar aí. Ele está com um encontro particular com esses discípulos para a celebração dessa Páscoa, e esse encontro vai no texto do 13 ao 17, como eu disse, e é nesse momento que Jesus, inclusive, por exemplo, lava os pés dos discípulos, né? Ele desmascara Judas, o traidor, ele celebra a ceia, que a gente vê isso nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Deixa também um novo mandamento no capítulo 13, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ele também, afirma que Pedro vai negar ele 3 vezes, é tudo nessa conversa particular.
E Jesus, ele dá muitas outras orientações. Ele vai falar da sua partida, que é o texto que nós estamos tratando aqui. Ele vai confortar os discípulos nesse texto, para não ficarem perturbados, né? Ele vai afirmar, por exemplo, que é o único caminho, nós vamos ver aqui, para Deus. Ele fala do envio do Espírito Santo nessa conversa. Ele também ensina sobre a videira e os ramos, né? Que ele é a videira e nós somos os ramos, estamos ligados a ele. Ele alerta, por exemplo, quanto ao ódio do mundo contra os seguidores dele, e ele vai avisar, ó, não é contra vocês, é contra mim, mas quem segue, né, quem segue Jesus, então ele vai falar isso, que é alvo do ódio, e esse ódio é oriundo do pecado, ele não é oriundo de quem está lá fora ou de quem está aqui dentro, tanto faz lá fora ou aqui dentro, se a pessoa está a serviço do pecado, do mundo, do sistema maligno, da carnalidade, essa pessoa então se coloca como uma pessoa que odeia Jesus, e ela vai odiar também os discípulos que estão obedecendo Jesus. Seja você um cristão ou não, se você ceder para o pecado, você se coloca numa posição de quem odeia e é contra a vontade de Deus. E ele fala isso, alerta isso. Isso também nos conforta, porque quando a gente passa, quando a gente é o alvo, ou parece que a gente é o alvo do ódio, não somos nós que somos odiados, é Cristo. Isso nos conforta. E ele fala disso, ele explica inclusive a obra do Espírito Santo, como ele vai desenvolver essa obra, e ele vai finalizar no capítulo 17, orando pelos discípulos, não apenas pelos discípulos, mas também pelos demais crentes, e todos que ainda haveriam de crer. Ele ora por mim e por você. No capítulo 17, Jesus ora por quem crê no nome dele, e essa é uma oração sacerdotal, espetacular, maravilhosa, para a gente confiar mesmo, ter segurança nele. E o momento dessa conversa, do 13, que eu falei do 13 até o 17, é um momento que eles estão ali num lugar restrito para essa Páscoa, e é tenso, é um momento de tensão, está chegando a hora de Jesus ser preso, né? Ele se entregar, e se entregando será preso, e morrerá na cruz, como nós já sabemos a história, e é um momento de tensão, e lá fora então os principais líderes religiosos, eles estão tramando em conluio com os fariseus, eles estavam planejando a morte de Jesus, e diante dessa tensão, e diante dessa clara também revelação de Cristo, né? Há uma tensão, e há a revelação que foi clara para os judeus, claríssima, como já tivemos a oportunidade de compartilhar semana passada, mas eles continuaram incrédulos, por isso eles estavam tramando isso contra Jesus, e assim o plano de Deus foi cumprido, assim o propósito de Deus foi executado, porque era assim que ele queria, então, revelar-se plenamente em Cristo, revelar seu amor, sua misericórdia, e nos salvar. E aí então os judeus incrédulos, Jesus, ele naquele momento particular se prepara, e prepara os discípulos, e se despede, começa já a se despedir, é um momento de despedida dos discípulos. Aquela era a quinta-feira, que a gente conhece como a quinta-feira do Getsêmani, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, quando o galo canta, Pedro cai em si, né? E a quinta-feira da prisão então de Jesus. Essa noite, ela é terrível, ela é uma noite terrivelmente tensa, e ela se apresenta como um momento então perfeito para os discípulos se apresentarem ali como apoio a Jesus, consolarem Jesus até. Jesus estava ali num momento de tensão, tanto que ele suou sangue no Getsêmani, e eles não tinham condições de dar apoio nenhum para Jesus, eles é que estavam perdidos ainda de certa forma, eles é que estavam recebendo tensão. Jesus precisava de apoio, mas foi Jesus que deu apoio para eles. Veja bem, ele quem ainda se doa, se conforta e instrui os discípulos com o coração perturbado, mas Jesus é que estava sendo colocado num momento de tensão, e é nesse contexto então que Jesus se levanta, que conforta. E a pergunta que surge para nós, para a gente poder trazer para a nossa realidade e aprender com isso é: o que pode confortar um coração que se apresenta entristecido, perturbado, em profunda agonia? O que pode consolar você e eu quando nos encontramos em situações semelhantes, né? Como podemos encontrar esse consolo nessa hora de aflição? E a hora da aflição chega para todos, e se nos apresentamos como seguidores de Jesus, imitadores de Jesus, tenha certeza disso, que se você imita Jesus direitinho, a hora da aflição que chegou para Jesus, chega para você também. E como você vai se comportar diante disso? Que sejamos como Jesus. Veja, a gente pode então aprender algumas lições aqui rápidas, né? E como a gente pode encontrar esse consolo? 5 pontos, vamos lá. Pode colocar o primeiro ponto então.
O primeiro ponto que Jesus nos alerta no verso 1 é que todos aqueles que estão nessa situação de angústia, de tensão, seja qual for a situação, seja qual for, oposição, perseguição, prisão, açoite, seja lá o que for, ou até mesmo uma perda de um ente querido, ou uma enfermidade que seja, aquilo te perturba. Jesus diz assim: não se perturbe, está aí no texto, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Sabe o que é isso? Isso vai contra totalmente o que temos aprendido nos dias atuais, que é a ideia do hedonismo, ou seja, você fazer aquilo que te agrada, aquilo que te dá prazer, aquilo que te satisfaz. Quando algo dói, o que a gente quer fazer para aliviar os nossos sentidos? Fazer parar de doer, de alguma forma, não é verdade? A gente fala, ai, para, se alguém que encosta te machuca, ai, se afasta, por quê? Porque dói. E tensões como essas doem na alma, no interior. E como nós podemos lidar? Seguindo Jesus. Jesus dá uma ordem novamente. É uma ordem. Não se perturbe. Não siga o sentido. Não siga o seu sentimento atual de dor. Siga o quê? A fé. Creia em Deus e creia também em mim. Não dê vazão ao que você está sentindo. Pode dizer ai, pode dizer está doendo, mas não permita o seu coração perturbado. Dê lugar não à perturbação, mas à fé. Jesus então ele vai confortar os discípulos, dizendo que da mesma maneira que eles creem em Deus, dizem que creem em Deus, né, como refúgio, também deveriam crer nele, porque ele é Deus. Ele já tinha se revelado de forma plena, claro, e continuava se revelando. E com isso Jesus ele reafirma então essa divindade, a divindade dele. E o que significa, de forma clara para a gente no texto, crer em Jesus? A forma, por exemplo, como vemos aqui o verbo sendo empregado no imperativo, significa, já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim. Essa não é uma fé, queridos, intelectual, eu acredito, emocional, eu senti um negócio, por isso eu creio. Esse tipo de fé intelectual, emocional, é uma fé que não sustenta, que acaba, esgota e não salva. Esse tipo de fé é uma fé que até os demônios têm em Jesus, diz lá em Tiago, e eles tremem diante de Jesus, e obviamente eles não têm salvação, mas a fé que precisa ser empregada é a fé salvífica, é a fé que não é abalada, é a famosa fé, a fé que traz paz, e paz que excede todo o entendimento, não apenas essa paz que excede todo o entendimento na tribulação, mas fé também que nos apazigua com Deus, que nos torna pacificados com Deus. Então veja, uma pequena fé desse tipo, salvífica, o grão de mostarda que Jesus fala, lembra disso? A fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma pequena fé no grande eu sou, e ele disse que é o eu sou no capítulo 8, vale mais do que uma fé num objeto, uma grande fé que você possa ter no objeto errado. A fé natural, esse tipo de fé que não é a fé correta, ela não é fé necessariamente em Jesus. A pessoa confia no tamanho dessa fé, então ele não tem fé em Jesus, ele tem fé na fé. Ele tem fé assim, eu tenho uma grande fé que Jesus vai fazer acontecer. Então essa grande fé, você está confiando porque ela é grande. A fé salvífica não precisa ser grande, precisa pelo menos ser do tamanho do grão de mostarda. Se você confiar no tamanho dessa fé, você não confiou no tamanho do Deus, mas no tamanho da fé, e essa fé não é salvífica. Portanto, crer em Jesus não é sentir, é ser abastecido pela sua palavra, ser transformado e confortado pelo Espírito Santo, que ali Jesus diria, mais à frente, que enviaria. E assim você está sustentado, e você olha para todos os lados, e está tudo desmoronando, mas você continua firme, porque o que te fortalece é Jesus. Você tem fé, uma fé salvadora naquele que salva. E veja, ele diz assim, confiar, assim, a gente entende assim, o sentido é esse, confiar no Pai e também no Filho é crer e confessar e descansar nesse poder dele, na sabedoria, no amor e salvação divinos. É isso que significa o que ele falou, não se turbe, não se perturbe, é uma decisão, e você vai dizer, eu não vou me perturbar. É como o Salmo 43, que vai dizer assim, porque está abatido a minha alma, não é isso que fala lá? Porque te perturbas dentro de mim? É um exercício espiritual e também, de certa forma, intelectual, do salmista falando para si mesmo, se controla, espera em Deus, pois ainda
o louvarei. É você trabalhar com as palavras bíblicas, e essas palavras que de fato sustentam. Não adianta, querido, você procurar qualquer outra técnica, artimanha. A técnica humana, ela ajuda didaticamente, mas ela não entra no profundo da alma e traz cura para ninguém. Só Jesus e a fé salvadora nele. E então essa fé que é a cura para o coração perturbado, ela está dizendo isso aqui para a gente, ó, é isso que Jesus falou lá e fala para a gente hoje. As crises, meus irmãos, vêm, os problemas aparecem, mas continuem crendo em mim. Foi Jesus que aconselhou dessa forma. Ele disse assim, é como se estivesse dizendo assim: as sombras cairão sobre nós, como estava para cair sobre Jesus. As sombras cairão sobre nós, a perseguição virá, a cruz que era para Jesus inevitável, também para nós é inevitável na nossa realidade de seguidor de Jesus, mas continuem crendo em mim, é isso que ele está dizendo. As prisões e os açoites nos alcançarão, o sofrimento e a morte, queridos, vão nos apanhar em algum momento, mas continuem crendo em mim. A solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a perda, né, a dor, as lágrimas. Eu diria que o luto nem é perda, é separação, porque temos tudo em Cristo, nós não perdemos nada, mas é separação, a dor da separação, né? Então as dores que a gente pode ter nessa vida, as lágrimas, as noites escuras virão, mas continuem crendo em mim, é isso que ele está falando. A cruz será terrível, os homens vão cuspir em mim, no rosto, e me pregarão nessa cruz, mas continuem crendo em mim. A fé em Jesus, queridos, é a verdadeira cura. Continuem crendo em Jesus. Segundo ponto, vamos à frente. Jesus, ele voltará. Então, se um aspecto que nos consola na hora da tribulação é confiar em Jesus, outro aspecto é saber o que ele disse. Ele disse que voltará para nos levar ao verdadeiro lar. Nosso lar não é aqui, queridos. Ele vai dizer que na casa do meu pai há muitas moradas, muitos aposentos, e ele vai falar que é para que a gente esteja onde ele estiver, e ele foi preparar esse lugar. A partida de Jesus é necessária para o cumprimento do plano, e nesse sentido é para o bem também dos discípulos e nós aqui como igreja. Ele estava cumprindo o plano e preparando o lugar. Preparar lugar precisava sair. Jesus precisava cumprir o plano, ser preso e morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus. Ele precisava fazer isso, esse era o plano. E isso era para o nosso bem, para o bem e para a glória do Senhor e para a glória do nome dele e para a salvação de todo aquele que crê, querido. E é verdade, ele está indo embora, mas ele está indo preparar esse lugar. E ele virá, queridos, e vai nos levar para que a gente possa estar onde ele está. Quando Jesus ele fala desse lugar, de preparar esse lugar, ele está se referindo especificamente sobre a sua entrega, sobre a sua morte na cruz, queridos. Quando ele fala, eu vou preparar lugar, ele não foi comprar um terreno, fazer uma obra lá no terreno celestial, ele não foi fazer isso. Ele foi cumprir o plano na cruz, morrendo, se entregando e vencendo a morte, recebendo do Pai toda a autoridade no céu e na terra, dando a comissão para a igreja. Portanto, vão, façam discípulos. E ele sobe aos céus e governa essa missão que está sendo executada pela igreja do céu, e também no poder do Espírito Santo que a igreja faz, envia o Consolador. Esse plano, isso é preparar lugar. E ele preparou para mim e para você lugar. Por isso devemos glorificar a Deus. Jesus não é necessariamente um mestre de obras fazendo uma obra, construindo casas, mansões celestiais, não é isso. Ele estava conquistando a autoridade no céu e na terra, glorificando, sendo glorificado, glorificando o Pai e sendo glorificado pelo Pai. Fazendo isso, ele conquistou para mim e para você o lugar. Mas é para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que sabe que é sustentado por Jesus. Queridos, e diante então dessas provas, das tribulações, do sofrimento, nós precisamos levantar a cabeça, olhar para a recompensa final, e não olhar para as adversidades. Figurativamente é como Pedro, que tentou andar sobre as águas quando viu Jesus no mar, e aí ele, então vou até aí, Jesus vem, e ele foi, e ele conseguiu, porque ele olhou para Jesus, e ele creu em Jesus, e ele depositou a sua confiança e seu sustento espiritual e total em Cristo que estava diante dele. E ele indo a Jesus, ele se desviou e começou a se desligar, e começou a se distrair, olhava para o vento, diz o texto, olhava para a tempestade, para o mar, para a confusão,
E quando ele viu, ele estava afundando. A palavra é uma só, queridos. Não pare de olhar para Jesus. Não deixe de confiar em Jesus. Confie nele. Ele disse que preparou o lugar e preparou. E esse lugar está garantido para todo aquele que crê. Não se permita afundar. Não olhe para as adversidades. E Jesus, ele vai descrever o céu. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa relembrar, recordar sempre. É necessário. Ele não falou do céu à toa. Às vezes a gente fala pouco sobre o céu, a gente explica muita coisa e no final a gente perde o foco do principal. O pastor Lucas lembrou muito bem, as bênçãos que realmente importam, né? Trabalhando ali o texto de Efésios 1, 3, e o céu é isso, é o que realmente importa. Não importa a sua carreira, a minha carreira, a sua agenda, o seu planejamento, não importa. Não vai sustentar. Eu quero ser médico, eu quero ser mecânico, eu quero ser jogador de futebol, jovem. Não importa. Isso é trapo, isso é passageiro. O que importa é olhar para Jesus e o destino final. Mas é porque minha mãe, meu pai, eu tenho que fazer acontecer. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim, disse Jesus. Faça o que tem que fazer. Jesus fez o que tinha que fazer aqui na terra. Jesus foi um carpinteiro, talvez um artesão. Jesus foi um grande profissional dentro do contexto dele. Seja também um grande marido, uma grande esposa, um grande filho, uma grande filha, um grande professor, um grande líder na igreja. Seja tudo isso, mas o que importa é o céu. Os valores eternos é que importam. É isso que não te permite afundar. Se você olhar para todas essas coisas, você, por mais que queira andar até Jesus, você não vai mais encontrá-lo e vai afundar. Jesus descreve o céu da seguinte forma. Primeiro, está na tela. O céu é a casa do Pai. Verso 2. O céu é onde se encontra o trono de Deus. Você consegue visualizar, imaginar? Eu só posso imaginar. Diz a canção. Eu só posso imaginar. Lá estão os anjos. Lá estão os servos de Deus que morreram, estão glorificados. Lá está a nossa herança incorruptível. As bênçãos espirituais. As bênçãos celestiais. No céu, Deus vai enxugar toda lágrima, querido. Ele nos dá um alívio, talvez momentâneo aqui, mas o que nos sustenta é Cristo em mim, a esperança da glória. É a glória, é o último dia, é o céu, a casa do Pai que Ele preparou lugar para nós. Os filhos de Deus estarão lá. Aqui no mundo nós somos só passageiros, estrangeiros, mas no céu, queridos, estaremos em casa. Voltaremos para casa depois de muito tempo. O céu é o lugar de segurança, porque lá não há maldição, queridos. A casa do Pai é o lugar onde ouviremos, somos bem-vindos. Ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, aleluia. Você pode contemplar o céu, a casa do Pai, e sonhar com esse dia. O céu tem muitas moradas, queridos. Jesus no céu, ele disse que há lugar para todos os filhos de Deus. Apocalipse 21 diz que a cidade celestial, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela tem 2.200 quilômetros de largura, de profundidade, de comprimento. É uma linguagem para mostrar que é enorme e que é infinitamente, e cabe todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Queridos, no céu teremos uma morada eterna, permanente. Nada poderá nos separar e nos tirar desse amor e desta casa maravilhosa, desta cidade celestial. É isso que nos sustenta. Sonhe com o céu, clame pelo céu, fala para o Senhor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e para de ficar igual barata tonta, correndo, procurando, resolvendo, olhando para o vento. Para de correr atrás do vento e olhar para o vento. Porque Jesus vem como um vento impetuoso no último dia e vai nos levar para a glória. O céu foi preparado também, queridos, letra C, para o povo escolhido. Nós não podemos, queridos, comprar esse lugar. Você não pode comprar um terreno. A gente mal consegue comprar um terreno aqui na terra. Quem dirá no céu? Não foi para a gente comprar nada. Ele comprou o melhor lugar, o lugar mais perfeito que pode existir no universo. Diante dele, na presença dele. É o lugar mais valioso. Se você é um corretor de imóveis, não tem preço que você possa precificar esse lugar. O preço é de sangue, o sangue do Cordeiro. E ele comprou e preparou para um povo, o povo dele, o povo escolhido. No céu, queridos, letra D, nós teremos comunhão eterna com Cristo. Eternamente com Ele.
a coisa mais importante, o fato mais importante do céu, não é que você se livrou do inferno desse mundo aqui, é que você está com Ele, é que você está diante dEle, face a face, o verbo encarnado, Deus de Deus, luz de luz, é o Deus revelado em toda a sua plenitude, no corpo de Cristo, porque Ele é Cristo, porque Ele é Deus, Cristo é Deus, Ele é o Cristo de Deus, o verbo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você estará e eu estarei, nós estaremos face a face com Ele, e isso nos sustenta. Não, mas eu queria fazer acontecer alguma coisa, eu queria montar uma banda, um coral, não sei o que. Não precisa, se tiver que fazer, Ele vai fazer, mas é diante dEle, na presença dEle. Eu nem sei o que a gente vai fazer lá, só sei que a gente vai adorá-lo. A gente tem uma ideia, a gente imagina, o trabalho de Gênesis vai continuar, um trabalho glorioso na presença dEle, né? uma natureza restaurada, um universo recuperado do pecado, muita coisa para fazer, mas para fazer diante dEle, na presença dEle, face a face com Ele, é isso que importa. Por isso que a Bíblia deixa claro em vários textos, em Colossenses também, que quem tem Cristo tem tudo. Se você não tem nada nessa vida, mas tem Cristo, você é rico. E se você tem tudo dessa vida, mas não tem Cristo, você é pobre, morto, nego, é nu, cego. Oh Deus. Letra E. No céu teremos plena comunhão uns com os outros. No céu seremos uma só família, queridos. Um só rebanho, uma só igreja. A igreja do Cordeiro. Nós vamos nos relacionar não só com Cristo, mas entre nós. Em perfeito amor, não do jeito que vivemos. Tentando suportar, tentando controlar, porque queremos... A gente fica se acotovelando um no lugar do outro, querendo não sei o quê. E a gente tentando imitar Jesus, amar como Jesus amou, mas a gente está ali, ó, pá, encostando no outro, tentando arrumar um lugar. No céu não vai ter isso. No céu não vai ter isso. No céu nós vamos nos amar de forma perfeita. Nós não vamos disputar um lugar para sentar, nem para ficar de pé. Um lugar para fazer, para trabalhar ou para não trabalhar. Nós estaremos totalmente em perfeição com Jesus. E a pergunta que vem talvez seja essa, né? Quando que Ele volta? Pô, não quero logo isso, né? Quando que Jesus voltará? Jesus vai voltar de forma inesperada e não há uma data definida. Para Deus está definido, para a gente nada foi dito, mas sinais foram passados para que estivéssemos preparados, mas não, nem o Filho, diz o texto bíblico, nem o Filho sabe o dia nem a hora. Muitos serão, queridos, agora presta atenção, você está sonhando com o céu, mas presta atenção que há um alerta, muitos serão surpreendidos porque não estarão vigiando. Mateus 25, de 1 até 11, diz isso. Muitos lamentarão por terem vivido despercebidos. Tranquilo, deixa a vida me levar. A vida vai te levar mesmo para o inferno. As pessoas não notarão até que ouvirão o toque da trombeta. E aí, meu irmão, será tarde demais. Como Jesus voltará? É a segunda pergunta que eu posso fazer aqui. Ele prometeu. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele disse, eu voltarei. Agora, Ele vai dizer assim, venho sem demora, eis que cedo venho, vigiai, para que este dia não vos apanhe de surpresa. Jesus voltará pessoalmente e visivelmente. Querido, vai ser o evento mais espetacular da história. Todo olho verá. As nações vão se lamentar. Os reis desse mundo serão destronados. Todo olho verá, será o evento da história, será o dia do fim. A última palavra não vai ser do pecado, do mal e do sistema desse mundo. A última palavra vai ser sobre Deus. A última palavra vai ser de Jesus, o verbo de Deus. O bem vai triunfar sobre o mal. A verdade vai triunfar sobre a mentira. Portanto, abandone o mal, abandone a mentira e agora clame por Jesus. Apegue-se à verdade dele e vença com ele até o último dia. Ele virá e virá em breve, disse ele. E eu só consigo imaginar, sonhar com esse dia. O ímpio não vai prevalecer. Até quando o ímpio vai conseguir fazer as coisas? A gente que serve a Deus fica sofrendo, né? Usei uma linguagem assim, né, atual, mas é uma linguagem para definir justamente o que a gente pensa. A gente passa a luta aqui, fica reclamando que o ímpio está se dando bem, porque mataram Jesus, e os ímpios se deram bem. Mas no último dia, o ímpio não vai prevalecer, ele vai ser disperso como palha. Não vale a pena ser ímpio, não vale a pena.
seremos, se fôssemos ímpios, e se alguém aqui se encontra nessa situação, os ímpios serão dispersos como a palha. A igreja vencerá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Queridos, quando a voz do arcanjo soar, quando a trombeta de Deus ressoar, Cristo vai aparecer nas nuvens como um relâmpago, com poder e muita glória. Oh, aleluia! Ele vai derrotar o anticristo, ele vai destruí-lo, ele vai com o sopro de sua boca, ele vai julgar as nações e vai lançar os ímpios, o diabo, o pecado, o dragão, a besta, no lago de fogo e enxofre. E isso podemos dizer, glória a Deus, ele vencerá sobre o mal. Então vamos receber um corpo glorificado como o dele, e subiremos com ele. E que consolo, queridos, é saber que não caminhamos para um fim triste, mas para um destino glorioso com ele. É isso que me sustenta e te sustenta. Querido, nenhum médico, com todo respeito, nenhum psicólogo, com todo respeito, nenhum psiquiatra, qualquer outro, coach, nenhum, com todo respeito, nenhum deles, nenhum professor, nenhum acadêmico, nenhum intelectual, nenhum, vai te dar uma palavra de consolo tão profunda como essa, nem eu, só Jesus. E ele que disse, não se turbe o vosso coração, eu estou indo preparar lugar, e eu vou levar vocês, porque eu quero estar com vocês, vocês vão estar comigo. Eu voltarei para buscar vocês. É isso que me sustenta, querido. Não adianta tentar, a gente tenta conversar, fica dando rodeio sobre vários assuntos dessa vida. Vai direto ao ponto. Jesus voltará e ele vai nos salvar desse mal, desse mundo mal, e nos libertar da presença ainda desse pecado que ainda está nesse universo. E aí, depois que ele prometeu preparar lugar, nós vamos para o terceiro ponto. Jesus é o único caminho para Deus. Ele vai dizer para onde está indo, dizendo que os discípulos sabem para onde vou. E aí ele diz assim, né? Vocês sabem para onde eu vou? Aí Tomé pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Aí Jesus responde, que está na tela, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, Jesus já tinha dito aos discípulos que ele iria partir, ele já tinha falado sobre tudo isso, ele garante que ele ia dar, sustentá-los, né, para confiar nele, e ele falou tudo isso, mas Tomé, não estou dizendo que Tomé ali faltou fé, ele queria entender, o Senhor disse que nós sabemos para onde o Senhor vai, mas eu não sei para onde o Senhor vai. Aí ele disse para onde está indo, ele está indo para Deus e diz que ele é o caminho, para quem vai encontrar com ele, ele é o caminho, o único caminho. E Jesus então, ele é a verdade. Quando ele diz que ele é a verdade, ele diz que ele é a verdade que sustenta, que nos alimenta, que ele é a verdade. Toda a verdade que você puder identificar na existência desse universo, ela é a verdade que vem de Deus, ela é a verdade que é o próprio Cristo. E a verdade não pode ser subjulgada, a verdade não pode ser contraditada. A verdade de Deus é uma só e ela prevalece. Todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus Cristo, o verbo de Deus, o Logos, a palavra, aquele que estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, porque Jesus estava no princípio, porque era Deus, e foi pelo poder da palavra, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra encarnada, Jesus, que é a verdade, nunca será derrotada. Tudo passará, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E aí então ele não só diz que é a verdade, né? Mas ele diz também que ele é o quê? Ele é o caminho. E quando ele diz que é o caminho, porque não há outro caminho, não há outra coisa que nos satisfaça. É a verdade, sim, e é o caminho que nos leva, que nos aponta e nos carrega diante de Deus. E ele é a vida. Ele é a vida de Deus. Jesus é o caminho para Deus, sim, porque ele é a verdade de Deus revelada e ele é a vida de Deus. Ele é a verdade de Deus, ele é a vida de Deus. Quem crê no Filho tem a vida. Então ele é a vida. E todo aquele que se apresenta diante dele, se apresenta morto espiritualmente, mas ele ali, quando você se coloca diante dele e confessa seus pecados, crê nele que ele é o Senhor e Salvador, ele te sustenta de forma plena, porque ele te dá vida. Uma vida que não acaba, uma vida inesgotável. Inclusive, é como se ele estivesse dizendo assim, sigam-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível andar fora do meu caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr esperança.
Cristo em mim, esperança da glória. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. É isso que ele está dizendo. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta que não pode ser alterada, a vida verdadeira, bendita, não criada, porque ele é eterno. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomarão posse da vida eterna. Esse resuminho que eu li é de Tomás Kempis. Ele traz luz para nos entendermos o que Jesus está dizendo. Você quer o céu? Você sonha com o céu? É só por Jesus, é só através de Jesus. Ok, ajustou seu coração, ajustou sua mente, está olhando para Jesus, está olhando para o céu. Agora confie que ele é a verdade, confie que ele é a vida, confie que ele é o único caminho. Outro ponto, estamos chegando já no final. Quarto ponto, Jesus, e essa informação nos consola. No quarto ponto nós vemos que Jesus é a revelação do Pai. Então nós vimos que ele então nos manda confiar nele, ele está preparando o lugar. Nós vimos que ele é o único caminho para Deus, e agora ele diz que então é a revelação do Pai. E aqui é uma conversa, né? E os discípulos ali, aí Filipe fala assim: mostra-nos o Pai. Gente, que coisa meio doida, porque assim, Jesus já estava falando que era Deus, era Deus, era Deus, e eles não entravam na cabeça deles, eles não conseguiam entender, e no meio da tribulação eles duvidaram, estavam ali naquela tensão, duvidando, e Jesus falou assim: mas eu estou aqui, mostra-nos o Pai, mas eu estou aqui. É isso que Jesus está tentando dizer: eu estou aqui, eu sou o Pai, eu sou o Pai, eu sou o Filho, eu sou o Pai, eu sou a expressão do Pai, eu sou a revelação do Pai. Olha o que ele fala: se vocês me conhecessem, também conheceriam o Pai. Só que podemos conhecer o Pai se conhecermos Cristo. E aí ele fala: vocês agora conhecem, o têm visto. Esse é o verso 7. Filipe, depois que ele fala isso, Filipe, então mostra o Pai. Como assim? Acabei de falar. É igual a gente quando está ensinando para algum aluno uma coisa tão simples para a gente, né? E o aluno não está muito atento. Aí você acabou de falar e pergunta de novo, como se nem tivesse falado. É o que aconteceu aqui. E aí Jesus vai falando: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. E aí ele vai falar então que ele fala da parte do Pai, e não só fala da parte do Pai, mas ele realiza obras. O Pai realiza obras através dele, e ele imita as obras do Pai, e isso é evidência suficiente de que ele é Deus. Ele e o Pai são um. E o texto continua, vai continuar com muitos aprofundamentos, vai falar do Espírito Santo também, e aí a gente vê um claro texto que nos ajuda a entender a doutrina famosa da Trindade. Fica aqui a dica para os irmãos aprofundarem também na IBD. Mas então Jesus, ele diz aos discípulos que conhecê-lo é conhecer o Pai. A expressão aqui é o seguinte: as expressões de Jesus vão nos ensinar algumas coisas, né? Parece que ele está dizendo, somos uma pessoa só. Não, ele é uma pessoa, né? Deus é outra pessoa, o Espírito é outra pessoa, mas todos são um só Deus. E nesse sentido, o primeiro aspecto que a gente aprende aí é que ele vai dizer que ele é a exegese do Pai, ou seja, a expressão do Pai, a externalidade do Pai. Jesus, ele havia afirmado, né? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem revelou. Isso a gente vê no capítulo 1, verso 18. Agora, ele vai dizer que quem conhece, conhece o Pai. Então, ele é a expressão do Pai. Hebreus corrobora isso quando vai dizer que ele é o resplendor da glória. Hebreus 1:13 vai dizer: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Eles estavam diante de Deus. Eles estavam aprendendo, mas estavam diante de Deus. Por isso, querido, quando você se entender, compreender claramente que você está diante de Cristo, você está diante de Deus, e Deus te sustenta, e Deus não te permite ceder para a tribulação, Deus não te permite ficar perturbado, nem que você esteja indo em direção para a cruz e para a morte, como o próprio Cristo foi, nem que você esteja indo em direção ao açoite. Por isso que a igreja, ao longo dos séculos, desses 2 milênios, não pôde ser destruída, porque eles estavam olhando para Deus. As feras que comeram os servos de Deus na antiguidade, naquele coliseu, naquele espetáculo terrível, aquelas feras só comeram o corpo, mas o servo de Deus, ele está eterno com Cristo, ele prevalece com Cristo, a igreja prevalece e voltará
com Cristo também, voltaremos todos juntos, ressuscitaremos e reinaremos com Cristo. Jesus é o porta-voz do Pai, letra B. Ele não apenas, ele é um com o Pai, no sentido de unidade apenas, mas ele também fala aquilo que o Pai fala, ele fala da parte do Pai. E ele faz as coisas do Pai, as obras que ele realiza, ele não as realiza somente por si mesmo, mas ele faz pelo poder do Pai. Isso nos ensina que nada que possamos fazer e devemos fazer tem que ser por nossa força, mas pelo poder do Espírito de Deus. E Jesus, ele age como Pai. A evidência absoluta é que entre Pai e o Filho, né, a unidade que há entre eles, o Filho realiza as mesmas obras do Pai. Em João 8, Jesus estava ali confrontado ali, né, ele estava no debate e até criticando, dizendo que os caras lá, os religiosos, estavam dizendo que eram filhos de Abraão. E ele disse: vocês não são filhos de Abraão, porque a obra de Abraão não é essa aí não. Essa obra que vocês estão fazendo aí é a obra do diabo, vocês são filhos do diabo. Agora Jesus se coloca aqui dizendo, ele tem as obras do Pai. Então quem reproduz, quem imita Cristo, quem segue no trilho de Jesus, tem as obras do Pai, pertence ao Pai. E é isso que Jesus está dizendo, confie que Ele é Deus, Ele tem a obra do Pai, e você como imitador seja assim também. Não se turbe o vosso coração, confie nele. Último ponto, e ainda, sabendo de tudo isso, a gente tem livre acesso para buscar o Senhor em oração, o Pai em oração. Ele aqui está falando das obras que nós, como igreja, os discípulos também, fariam, muito maiores que as de Jesus, no sentido não da natureza, mas da amplitude do alcance. Claro que a obra de Jesus é infinitamente superior, porque Ele nos preparou o lugar na cruz. Mas veja, na cruz e nos salvou, né? Mas veja, ele está dizendo do alcance, da evangelização. O ministério terreno de Jesus foi restrito ali, né, na Judéia, talvez um pouquinho de Samaria ali, né, em Jerusalém e tal, entre os judeus, e um pouquinho da Samaria, um pedacinho, mas não chegou a fazer nem cosquinha ali na Samaria. Por quê? Porque isso ficou para os discípulos, os que iam continuar. E Jesus então disse, vocês podem pedir, porque será concedido. Mas o que será concedido? É isso que a gente precisa entender. Primeiro a gente precisa entender que para ser um seguidor de Jesus, para ser uma pessoa que está na tribulação, mas vence, essa pessoa tem que imitar a obra de Cristo. E imitar a obra de Cristo é fazer aquilo que ele faria. E ele só não fez muito mais, porque o plano era ele subir. E ele disse, porque estou indo para o Pai. Ele falou, não faço mais porque eu estou indo para o Pai. Mas vocês vão fazer. Vocês vão continuar. Então, a gente pode então confiar que a obra que a gente vai fazer, ela tem que ser feita confiando que Deus vai conceder. Não é qualquer coisa, não é pedir, Senhor, veja bem, não é errado pedir um carro, dinheiro, salário, carreira para o filho ter uma faculdade legal, não é errado. Mas isso, como a gente falou no início, isso não é nada. O que a gente tem que pedir é o que Jesus pediria, sinceramente, o que Jesus pediria. E essa declaração, então, ela às vezes é mal interpretada, mas não, nós podemos pedir. E a obra terrena de Jesus acontece na cruz, mas ele então caminhou da cruz, e já os discípulos foram além da cruz, eles foram para a exaltação de Jesus. Jesus, ele estava restrito ao ministério terreno, concluiu ali na cruz, subiu aos céus. Nós não, nós continuamos o que Jesus fez, a partir da exaltação dele, por isso a obra alcança muito mais. Agora, como devemos pedir, letra B, né? Devemos pedir no nome dele. A oração com fé, endereçada a Deus, e a gente na classe de EBD, na classe de doutrina, ensina às vezes quase como, às vezes a gente pode se confundir e entender como se isso fosse uma fórmula mágica. Eu oro em nome de Jesus e acontece. Não acontece muito assim não é bem assim. O que significa isso, pedir no nome dele? Significa pedir o que Jesus pediria, o que agradaria e glorificaria. Não adianta você pedir algo que não glorifica a Deus, não será concedido. Ah, mas eu falei em nome de Jesus. Não falou não, porque o nome de Jesus não pode ser escarnecido com uma oração carnal. Para você pedir em nome de Jesus, tem que pedir o que Jesus pediria. Clamar por aquilo que ele clamaria. Muito fácil. Ah, falei em nome de Jesus, que aquele cara vai morrer. Não sei. Só se Jesus quiser. Não é bem assim não. Em nome de Jesus, os inimigos vão cair. Às vezes não cai não, demora. É o que Jesus pediria. Fica a dica, Mateus 6, né? O Pai Nosso. O Pai Nosso mostra claramente o que Jesus pediria. Aprendamos
com Jesus. Veja, ele diz assim, quer dizer o seguinte, que não significa a gente ficar pedindo qualquer coisa em nome de Jesus, significa que a gente deve erguer as nossas orações a Jesus, não firmados no nosso mérito, mas nos méritos de Jesus. Obviamente que esse termo, tudo que pedir, dizer o meu nome, não é fórmula mágica, como eu falei, ao contrário, é tudo aquilo que concorda com a vontade de Deus, que é compatível com a verdade de Deus, com a natureza de Deus, e que glorifica a Deus. Pedir em nome de Jesus, contar com a intercessão do Espírito Santo lá em Romanos, significa fazer e clamar e sonhar com as coisas que Jesus sonha e planeja para a nossa vida, e o que Ele planeja é que sejamos como Ele, que sonhemos com o céu e que não nos permitamos ser turbados no coração. Terminando, aplicação. O que a gente aprende até aqui? Pode colocar na tela os 5 pontos. Primeiro, que devemos confiar em Cristo, já vimos, que a nossa confiança esteja nele, porque Ele é o único que pode nos sustentar contra a tribulação, contra o dia mau. Devemos continuar confiando em Deus e também em Cristo. Ele vai continuar suprindo todas as nossas necessidades, não aquilo que você acha que é necessário, mas o que Ele sabe e entende que é necessário. Não devemos permitir que o nosso coração se perturbe ou ficar preocupado, porque Cristo é suficiente para nós, somente Cristo e mais ninguém. Devemos, segundo ponto, almejar o lar celestial. A partida de Cristo visou preparar tudo para a gente, uma grande reunião na casa do Pai. Por isso, os nossos sonhos e aspirações devem ser e apontar para esse destino. Eu quero ver, jovem, você não sonhar com o vestibular, você sonhar com o céu, você sonhar constituir uma família e ser como Cristo. Eu quero ver, adolescente, você não sonhar com coisas comuns desse dia a dia, nem com certas diversões que a gente pode ter nesse dia a dia, mas você sonhar com o céu. E é complicado, porque quando eu era adolescente, eu ficava assim, poxa, eu posso sonhar com o céu depois que eu casar e experimentar o sexo? Ainda tem isso, adolescente ficava meio assim, curioso. Sonhe com o céu. A presença de Deus é melhor do que qualquer coisa boa desse mundo, boa mesmo, porque o sexo é bom no casamento. É melhor do que isso. É muito melhor. Devemos, inclusive, nos preparar para essa volta de Cristo. Não apenas almejar por esse dia, em vez de almejar por certos concursos que a gente quer fazer aí e resolver a vida financeiramente, mas almejar também nos preparar. Você está preparado, querido? Ou você vai ser pego de surpresa quando Jesus voltar? Nos preparar para a volta de Cristo. Ele disse que vai voltar e vai nos levar e vai nos colocar diante dele face a face, e assim nós estaremos onde ele vai estar, como ele disse. Por isso devemos não apenas sonhar, mas nos preparar. Como eu me preparo, pastor? Como eu posso estar pronto, querido? Entregue-se a Jesus, imite a Jesus, aprenda dele, beba da água da vida, abasteça de Jesus, abasteça-se da sua palavra. Tem jovem que sabe todas as fórmulas matemáticas e físicas para o vestibular, mas não conhece uma porção pequena da palavra de Deus. Como que você vai estar pronto? Seja cheio do poder de Deus, com a palavra dele. Seja cheio da palavra e do Espírito dele. Chega de viver na mentira. Chega de viver correndo atrás do vento, como diz em Eclesiastes. É vento, e esse vento não é o de Deus. Esse vento te leva para a morte. O vento de Deus é o vento do Espírito, que transforma um Pedro que negou Jesus 3 vezes a um grande pregador do Evangelho, no poder do Espírito Santo. 3.000 almas se renderam a Jesus. É isso, Senhor, é isso, adolescente jovem, que Ele quer para você. Ele não quer que você corra atrás de dinheiro. Não corra atrás dessas coisas. Ele está clamando, chamando, alertando. E esse dia vai passar e você vai lamentar. Oh, querido jovem adolescente, sonhe com Jesus, sonhe com a sua palavra. Chore na presença dele e vença a tribulação. Diga não para a mentira e para o pecado.
Prepare-se, Ele vem. E Ele vem nos buscar e nos aliviar de todo o sofrimento. Devemos confiar que Ele está agindo em nós. Ele é o caminho, a verdade. Ele está produzindo isso em mim e você. A verdade e a vida. Ele te leva para Deus. E por último, devemos ser aqui, enquanto sonhamos com esse dia, continuadores da obra dele. Continuadores, faremos coisas mais amplas, alcançaremos aqueles que ele ainda não tinha alcançado, pois trabalhou ali na região de Jerusalém e dos arredores. Mas ele te chamou e me chamou e disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho, façam discípulos. Ah, pastor, eu não gosto de discipular, é muito chato. É chato porque a carne não quer as coisas de Deus. É chato por isso, querido. Mas se você se abastecer, de repente você vai olhar assim: legal, porque a tua natureza mudou, porque o Espírito falou no seu coração. É chato porque o pecado diz que é chato. É chato porque a mentira está falando. Mas o Espírito clama todos os dias e diz que é vida, e é vida de Deus. Sabendo disso, nossa missão é trabalhar para que o reino de Deus cresça na terra, porque Ele garante os resultados. Eis que estou todos os dias até a consumação. Então Ele está com a gente. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje nós fomos encorajados a confiar em Cristo. Ele nos consola, Ele nos sustenta em meio às lutas, crises, oposições da vida. Que possamos, queridos, estar firmados na maior revelação de Deus, Cristo, o Verbo encarnado. Que Ele nos dê, queridos, condições de suportar as lutas. Você consegue, porque Ele está em você. As lutas e desafios que todos nós enfrentamos, Ele nos ajuda. Que Ele nos ajude a sermos fiéis a essa palavra, para que continuemos a realizar as obras que Ele nos incumbiu de cumprir e realizar, e que alcançam, queridos, essas obras a todo aquele que crê. Saia por essas portas dizendo: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é chegado. Jesus Cristo veio a esse mundo, o Verbo encarnado, o Verbo de Deus. Ele veio para dar vida a todo aquele que crê. Saia por essas portas falando, proclamando, para que ecoe por todas as nações e o dia da volta de Jesus chegue. Que a gente possa multiplicar o evangelho por todo o mundo, transbordando, cheio, tão repleto, tão lotado da presença, da glória, do evangelho de Cristo, que transborda, inunda. Como a palavra de Deus diz, de nós fluirão rios de água viva. O evangelho que liberta. Que isso transborde. Que a salvação transborde de nós a todo aquele que nós alcançarmos. Porque ela vem de graça, da graça que Cristo nos deu e nos outorgou. Que para tanto, o Senhor nos abençoe.